E aí galera, beleza? Bora aqui para dar continuidade aos nossos vídeos do canal Matemática da Aprovação. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo bem rápido, bem direto, sobre trigonometria na circunferência. Então primeiramente sobre esse assunto, trigonometria na circunferência, o que a gente precisa saber? A definição de círculo trigonométrico. Então bora lá. Círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, usada para representar números reais relacionados a ângulos. Professor, essa definição é muito bonita, né? Isso também achei. Só que dela a gente só precisa pegar um pequeno item. Que item é esse? É uma circunferência de raio 1. Então lembre-se que é uma circunferência de raio 1. E aí, o que vocês vão ter que lembrar? Ah, professor, eu vou ter que lembrar que é uma circunferência de raio 1. Pronto, perfeito. Mas por que isso? Porque a partir de agora vamos determinar alguns pares ordenados que serão úteis para todo o conteúdo que vem dessa definição. Qual é essa definição? Circunferência de raio 1. Tranquilo? Então bora lá. O círculo trigonométrico é dividido em 4 partes iguais: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. São definidos no sentido anti-horário e cortado pelos pontos cartesianos x e y. Ponto cartesiano ou eixos coordenados, tranquilo? Então observe aí na imagem, justamente no seu sentido anti-horário, é aquele sentido contrário ao relógio, a definição dos quadrantes. Então primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Professor, eu posso colocar a ordem que eu quiser? Pode, só que aí vai errar a questão, tranquilo? Então, resumindo, pode trocar a ordem dos quadrantes? Não, essa ordem ela é fixa. De boa? O centro do círculo fica no ponto 0 no plano cartesiano, 0, 0, e tem raio igual a 1. Observe que a definição fala de centro. Qual é o par ordenado que representa o centro? É o par 0, 0. Só que a imagem já chama de quem? De origem. Então, a gente pode concluir o quê? Ah, professor, que centro é a mesma coisa de origem, justamente. Não é à toa que elas possuem o mesmo par ordenado. Qual é o par ordenado que representa tanto o centro quanto a origem? 0, 0. De boa? Lembram daquela definição importante que eu falei logo no início? Circunferência de raio 1, que vai nos ajudar a encontrar alguns pares ordenados? Pronto, vamos trabalhar com isso agora. Observe o seguinte, ó, o ponto A é o par ordenado 1, 0. Esses valores vêm de onde? Da circunferência de raio 1. Se o ponto A ele está em cima do eixo x, logo o seu valor de y é 0. E o seu valor de x, que é o nosso raio 1. Tranquilo? Já em relação aí, ó, o ponto B, acima. Como ele está em cima do eixo y, o valor de x é 0. E o nosso valor de y é 1. Já observe que o ponto C ele está no lado negativo do eixo x. Logo, o valor de x é quem? Menos 1 e o valor de y, 0. A mesma coisa, galera, vai acontecer com o ponto D. Só que ele está no lado negativo do eixo y. Por isso que seu par ordenado é 0 e menos 1. Então, lembre-se que só foi possível encontrarmos esses 4 pares ordenados diante da definição que círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Então, esses pares ordenados serão importantes para todo o processo de construção do aprendizado desse conteúdo. Tranquilo? Então, bora lá. Unidades de medida. Então, vamos trabalhar com duas unidades, graus e radianos. Observe que essa circunferência aí já aparece com alguns valores. Quais são alguns deles? 90 graus é igual a π sobre 2. Podemos colocar π sobre 2 ou π radiano sobre 2. Significa a mesma coisa. O 180 graus é igual a π, ou seja, 180 graus é igual a π radiano. O 270 graus é igual a 3π sobre 2, ou seja, 3π radiano sobre 2. De boa? Mas, professor, a gente viu pela eternidade que π é 3,14. Calma, pessoas. Aí são conteúdos distintos. Toda vez que for referente a grau, o π equivale a 180 graus. Em relação ao comprimento, π vale 3,14. Cuidado para não confundir os valores de π nos seus respectivos conteúdos, tranquilo? Então, π referente a comprimento, ele é 3,14. π referente a grau, ele vale 180 graus. De boa? Vamos trabalhar com duas transformações. Então, temos a transformação de radiano para grau e a transformação de grau para radiano. Só que, independente da transformação que a gente vai fazer, vamos trabalhar com um ponto de referência.
Poderíamos ter escolhido qualquer um desses 4 aí na circunferência, tranquilo? Mas para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar com quem? 180 graus equivale a π radiano. Então, quem quiser, professor, eu posso mudar meu ponto de referência? Pode. Quem quiser trabalhar com 90 graus igual a π sobre 2 radiano, também pode, entendeu? Mas eu considero 180 mais prático. Então, por isso que aqui, em busca da praticidade, eu vou sempre trabalhar com esse ponto de referência. 180 graus igual a π radiano. Ou 180 graus igual a π, de forma mais simples. Então, bora lá. Transformação de radiano para grau, que é a nossa letra A. Então, vamos transformar esses dois valores aí, ó. Π radiano sobre 2 e 3π radiano sobre 2. Π radiano, galera, vale quanto no nosso ponto de referência? Ah, professor, 180. Isso, então é só substituir? Perfeito, é só substituir. Então, no lugar de π radiano, a gente vai colocar quanto? 180. Então, se nós temos π radiano sobre 2, vai ficar o quê? 180 dividido por 2. Creio que ninguém vai ter dificuldade para fazer essa conta, não é isso? Pelo menos eu prefiro acreditar, prefiro me enganar sobre isso, mas bora lá. Então, 180 graus dividido por 2 igual a 90. De boa? Ah, professor, então π radiano sobre 2 igual a 90 graus? Perfeito. Ou π radiano ou simplesmente o π. Tranquilo? A gente pode, com a prática, já tirar o termo radiano. A gente sabe que ele existe, mas não precisa estar colocando. 3π radiano sobre 2. Ah, professor, então agora ficou fácil. Aonde apareceu π radiano, eu vou substituir por quanto? 180. Perfeito. Então ficou quem? Ó? 3 vezes 180 dividido por 2. Quem for prático aí, ó, simplifica logo. 180 dividido por 2 dá 90 e 3 vezes 90, 270. Como aqui é a explicação do conteúdo, eu preferi não simplificar, mas quem já tiver a prática pode simplificar que vai ser bem melhor. Então, 3 vezes 180 dá 540. 540 dividido por 2 deu quanto? 270. Logo, 3π radiano sobre 2 é igual a 270. Ah, professor, eu posso dizer 3π sobre 2 igual a 270 graus? Pode tirar o termo radiano, tranquilamente. Bora agora, galera, fazer a transformação inversa. A transformação de grau para radiano. Aí é um outro modelo, mas o ponto de referência permanece o mesmo. Qual é o nosso ponto de referência? 180 graus igual a π radiano. Então, bora lá transformar 60 graus em radiano e 225 graus em radiano. Então, o modelo de resolução é uma simples regra de 3, tomando como ponto de partida o nosso ponto de referência. Então, ó, qual é? 180 graus equivale a π radiano. Quem a gente quer descobrir? O 60. 60 a gente chama de quem? X. Repito, já pode simplificar desde o início. Observe que 180 graus e 60 graus são simplificáveis por 60. Então vai ficar 3 sobre 1. Tranquilo? Já pula logo essa etapa. Mas aqui eu vou fazer ainda o caminho mais trabalhoso. Então, ó, fazendo o cruz credo, 180 vezes x é 180x. 60 vezes π radiano é 60 π radiano. X igual a 60 π radiano dividido por 180. Então, observe, aquela simplificação que deveríamos ter feito logo no início, vamos ter que fazer agora. Então, não tem para onde correr. No início ou no final, vai ter que fazer a simplificação. Então, qual é a nossa preferência? Fazer logo no início. Então, simplifica aí por 60, ó, ficou quem? Π radiano sobre 3. Então, 60 graus é igual a quem? A π radiano sobre 3. Ou simplesmente π sobre 3. De boa? Bora lá em busca do 225. Nosso ponto de partida qual é? 180 graus igual a π radiano. Vamos descobrir quem? O 225. Logo, equivale a x. Também poderíamos ter simplificado aí logo, ó, 180 e 225 dá para simplificar por 45, mas eu não fiz assim ainda, mas podem fazer. Fazendo cruz credo, ó, 180 vezes x, 180x, 225 vezes π radiano, 225 π radiano. X igual a 225 π radiano, ou simplesmente 225 π, né, sobre 180. Simplificando por 45, que já foi dito anteriormente, x igual a quanto? A 5 π radiano sobre 4. Então, acho que é um processo bem tranquilo, qualquer um dos dois modelos de transformação, tanto de radiano para grau, quanto de grau para radiano. É isso? Concordam? Concordam, não é isso? Então, bora lá. Esquema entre as unidades medidas. Então, observe, galera, temos duas circunferências, uma com os ângulos em grau e a outra com os ângulos em radiano. Então, a gente não precisa dizer tudo aqui, né? Claro.
Então, bora pegar aí apenas o primeiro quadrante. Observe que os valores correspondentes estão com cores iguais. Então, no primeiro quadrante, quem é 30, 45 e 60. Então, o 30 graus, na segunda circunferência que está representada em radiano, o 30 graus equivale a quem? A π sobre 6. O 45 graus equivale a quem? A π sobre 4. O 60 graus equivale a quem? A π sobre 3. Ó, o 90 equivale a quem? A π sobre 2. O 120 equivale a 2π sobre 3. E assim sucessivamente. Só para concluir um pouquinho aí mais, ó, o 2π equivale a quanto? A 360. O 0 grau equivale a quem? A 0. Então, 0 grau é igual a 0 radiano. Observe aí, ó, o 3π sobre 2 radiano equivale a quanto? A 270 graus. Então, aí vocês divirtam-se na comparação dos ângulos em graus em radianos. Tranquilo? Então, bora lá continuar. Nós já sabemos, desde o início da trigonometria no triângulo retângulo, alguns ângulos notáveis para o seno, cosseno e tangente. Quais são esses ângulos notáveis que nós vimos lá no ensino fundamental, no 9º ano, quando estudamos razões trigonométricas? 30, 45 e 60. Ah, professor, agora eu lembrei. Tem até uma musiquinha, né, para facilitar a nossa vida. E isso qual é? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz aonde não tem 1. Então, diante dessa música, ficou muito fácil memorizar e, na verdade, relembrar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Nós estamos aqui para expandir o conhecimento. Então, a partir de agora, vamos achar novos valores. Tranquilo? Porque agora estamos estudando trigonometria na circunferência, não mais no triângulo retângulo. Boa? Como suporte aí, galera, ó, a nossa circunferência com nossos pares ordenados, o ponto A, 1, 0, o ponto B, 0, 1, o ponto C, menos 1, 0, o ponto D, 0 e menos 1, e a nossa origem com ponto 0, 0. Tranquilo? O nosso outro esqueminha, nossa outra circunferência embaixo, ó, é o que vai acontecer em relação aos sinais. O seno, pessoas, é sempre em relação ao eixo Y. Né? Lembre-se que o eixo Y é o eixo vertical. Então, acima o seno é positivo, abaixo o seno é negativo. Já o cosseno, ele é referente ao eixo X, ao eixo deitado, ao eixo horizontal. À direita, o cosseno é positivo e à esquerda, o cosseno é negativo. Bora colocar isso aí em prática. E lembrando dos nossos pares ordenados, ó, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0 e menos 1. Então, bora lá. O seno, como já foi dito anteriormente, ele é referente ao eixo Y. Com isso, ó, bora fazer a associação com os nossos pares ordenados, tão famosos. Seno de 0 igual a seno de 360, que é igual a 0. Professor, de onde veio esse 0 aí? Observe aí o nosso ponto A, o ponto 1 e 0. Perceberam? Nós sabemos que o seno é referente ao eixo Y. E no par ordenado, no nosso caso de estudo aí, no par ordenado 1, 0, o Y é sempre o segundo valor. Logo, seno de 0, que é igual a seno de 360, só pode ser quem? 0. Já em relação a seno de 90, por que deu 1, professor? Ao nosso ponto B, de par ordenado 0 e 1. Como o seno é referente ao eixo Y, no par ordenado 0 e 1, nós sabemos que Y é o segundo termo, só pode ser quem? 1. E assim vai, ó. Seno de 180 igual a 0 veio do ponto C. Qual é o ponto C? Menos 1 e 0. Não é isso? Y é o nosso segundo valor no par ordenado? Perfeito. Então, quem é o segundo valor par ordenado? 0. E seno de 270 igual a menos 1. Veio daquele par ordenado, ó, 0 e menos 1, que nós vimos no início, que é o par ordenado D. Tranquilo? A mesma coisa, galera, vamos fazer com o cosseno. Só que o cosseno é referente ao eixo X. São os mesmos pares ordenados. Então, cosseno de 0 igual a cosseno de 360, que é igual a 1. Vamos ali voltar para o nosso par ordenado A de coordenadas 1 e 0. Como cosseno é o eixo X, no par 1 e 0, que é o nosso valor de X? 1. Ó, cosseno de 90 igual a 0. Nosso par ordenado B, ó, 0 e 1, ali em cima. Nosso par ordenado B, 0 e 1, como cosseno é o eixo X, quem é o valor de X no par ordenado 0 e 1? 0. E assim vai. Cosseno de 180, o menos 1, e o cosseno de 170 é 0. Temos também aí, ó, o estudo em relação aos sinais referentes aos quadrantes.
Nós sabemos que o seno é o eixo y. Então, ó, acima ele é positivo, abaixo ele é negativo. Então, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes e o seno é negativo no terceiro e quarto quadrantes. Já em relação ao cosseno, que é o eixo x, ele é positivo à direita e negativo à esquerda. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes e é negativo aonde? No segundo e terceiro. Tranquilo? São valores fixos, são sinais fixos, não mudam para nada. De boa. Então, bora lá dar continuidade. Para finalizar essa parte aí, ó, temos a tangente. Tangente nada mais é que o seno dividido pelo cosseno. Então, o que acontece aí? Ó? Tangente de 0 grau igual a tangente de 360 graus é igual a zero. Tangente, né, o seno dividido pelo cosseno, ou seja, é o y dividido pelo x. No nosso ponto A de coordenadas 1 e 0, o y é 0 e o x é 1. Dividindo o y pelo x, ou seja, dividindo 0 por 1, 0. Professor, por que tangente de 90 é igual a esse bicho aí? Esse símbolo quer dizer não existe. Então, o professor está me dizendo que tangente de 90 graus não existe? Sim. Por quê? Observe o nosso ponto B lá em cima, 0 e 1. Lembre-se que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, ou seja, é o y dividido pelo x. No ponto 0 e 1, o y é 1 e o x é 0. Se dividir 1 por 0, lembre-se que na matemática a divisão por 0 não existe. Por isso que tangente de 90 graus não existe. Pelo mesmo raciocínio, e pulando aqui algumas etapas, tangente de 180 graus igual a zero e tangente de 270 graus também não existe. São só valores que, se vocês não quiserem estar provando assim toda hora, é mais prático vocês memorizarem. Tranquilo? E para finalizar, galera, essa parte teórica, porque observe que esse vídeo foi praticamente todo teórico e sim, agora sim, o segundo vídeo será apenas de resolução da atividade, onde a gente vai colocar toda essa teoria em prática. Aí que a matemática fica mais emocionante. Vamos terminar aqui ó, com a relação fundamental da trigonometria. O que essa relação diz? Que seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Então, daqui a pouco iremos colocar essa relação fundamental em prática. Mas, por enquanto, eu preciso memorizar aqui. Falou em relação fundamental da trigonometria, qual é ela? Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. De boa? Então, valeu, galerinha. Um abraço a todos. Até a próxima.